Muito bem, pessoal. Com o objetivo agora de mostrar para vocês de onde é aquela equação que me permite converter a escala Celsius para a escala Fahrenheit surge, bem como utilizar esse raciocínio para resolver alguns exercícios, eu tenho aqui representado no quadro duas retas que podem representar dois termômetros com seus extremos correspondentes às temperaturas de fusão e de ebulição da água nestas duas escalas termométricas. Na escala Celsius, a pressão normal, a temperatura de fusão é de 0 grau e a de ebulição de 100. Na escala Fahrenheit, a temperatura de ebulição 212 e a temperatura de fusão é de 32 graus Fahrenheit. Agora eu vou pegar nessa reta graduada na escala Celsius uma temperatura qualquer desconhecida. O ponto onde você toma essa temperatura hipoteticamente desconhecida não interessa. Então, essa temperatura, eu marquei ali, ela é desconhecida, repito, e ela corresponde a uma determinada temperatura também desconhecida na escala Fahrenheit. Vejam que, com o estabelecimento desses dois pontos, dessas duas retas, temperaturas estas que são desconhecidas, eu divido essas duas retas em duas partes. Essa parte de cima e essa parte de baixo. A parte de cima e a parte de baixo. E a partir desse momento é possível estabelecer uma relação de proporção entre esses pedaços que eu obtenho quando eu marco essas duas temperaturas. E essa relação de proporção pode ser feita das mais diferentes formas possíveis. Eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou pegar e vou expressar o tamanho inteiro da reta Celsius relacionado com o pedaço inteiro da reta graduada na escala Fahrenheit e vou também estabelecer uma relação de proporção entre o pedaço de baixo e o pedaço de baixo da outra reta. Tá, Rodrigo, mas por que pegou o pedaço inteiro e o pedaço de baixo com o pedaço de baixo? Não poderia ser o pedaço inteiro com o pedaço inteiro e o pedaço de cima com o pedaço de cima? Poderia ser, como eu falei para vocês. Não interessa a forma como a relação de proporção vai ser estabelecida. O que tu não pode é furar essa relação de proporção. Então, eu primeiro vou expressar a extensão dessa reta inteira graduada na escala Celsius. Como é que eu expresso isso? Pego o número de cima e desconto do número de baixo. Aí eu vou fazer esta extensão inteira ser proporcional à extensão inteira da reta graduada no Fahrenheit. Da mesma forma, o 212 de cima menos o 32 de baixo. Assim como o pedaço de baixo da reta graduada em Celsius é proporcional ao pedaço de baixo da reta graduada em Fahrenheit. E aí vai ficar assim, ó. TC menos 0, que é o número de cima menos o número de baixo da reta Celsius, é proporcional ao número de cima menos o número de baixo, TF menos 32. Sempre que eu tenho duas retas dispostas na direção vertical e eu quero expressar a extensão, o comprimento e o tamanho dela, eu procedo desse jeito. Pego o número de cima e desconto do número de baixo. Agora, é uma mera questão da gente trabalhar um pouquinho com a matemática presente nessa situação. Então vamos lá. 100 menos 0, 100, sobre 212 menos 32 é 180. Isso vai ser igual ao TC menos 0, que é o próprio TC, dividido pelo TF menos o 32. Vocês podem perceber que à esquerda do sinal de igualdade eu posso simplificar estes dois zeros e posso tornar a expressão ainda mais simples, porque o 10 e o 18 são ambos divisíveis por 2. E eu vou fazer essa divisão por 2 em vez de 2 números. 10 dividido por 2, 5. 18 dividido por 2, 9. Isso vai ser igual a TC sobre TF menos 32. Agora eu vou fazer aquela tradicional multiplicação cruzada e a gente vai ter assim, ó, o 9 vezes o TC igual a 5 vezes o TF menos o 32. Com o objetivo de tornar esta expressão igual àquela que a gente tinha antes,
eu vou pegar os números que estão multiplicando, 5 e 9, e vou passar para o outro lado da equação dividindo. E ele vai ficar assim, ó. O 5 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. E o 9 que está multiplicando vai passar para o outro lado da equação dividindo também. Aí está. Esta é a equação que eu havia passado para vocês inicialmente para solucionar aquele impasse da temperatura de 60 graus Fahrenheit, se era uma temperatura que correspondia a frio ou a calor. Pois bem, aí está a equação. Isso que eu mostrei para vocês é uma conhecida modelo de fórmula, que é para mostrar de onde essa fórmula veio. Mas como eu mencionei antes, o objetivo não é simplesmente só mostrar de onde a equação veio, porque esse raciocínio que eu apliquei aqui vai ser utilizado para resolver um exercício logo a seguir, que eu vou colocar aqui no quadro. Só para encerrar essa parte inicial de escalas termométricas, eu vou fazer um exercício típico desse assunto, onde nós temos um gráfico que mostra a relação entre uma escala termométrica hipotética W e a escala Celsius, e esse exercício começa assim. O gráfico representa a relação entre a temperatura medida numa escala hipotética W e a temperatura na escala Celsius. Eis o gráfico que mostra a relação entre essas duas escalas termométricas. O problema é que aqui você determine qual é a temperatura de fusão e de ebulição da água na escala W. Ou seja, a temperatura de fusão da água, que é de 0 graus Celsius, corresponde a quantos graus d'água? A temperatura de ebulição da água, que é de 100 graus Celsius, corresponde a quantos graus d'água? Para isso, eu vou aplicar o mesmo raciocínio que eu acabo de aplicar ao deduzir aquela equação da escala que converte graus Celsius para graus Fahrenheit. Só que aqui nós temos um gráfico, e aí eu vou fazer o seguinte: esse gráfico, ele vai ser, a leitura dele vai ser feita de uma forma diferente. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui duas retas, da mesma forma que eu tinha feito no exercício anterior, uma graduada na escala Celsius e a outra graduada na escala d'água. E eu vou colocar nos extremos destas duas retas as temperaturas dos extremos daquele gráfico que ali aparece. Então me acompanhe. Esse ponto mais alto do gráfico corresponde à temperatura de 40 graus. Então vou colocar aqui 40 graus. E esse ponto mais baixo do gráfico corresponde à temperatura de 0 graus Celsius. O cruzamento dos eixos que representa o zero, e esse ponto mais baixo, cuja temperatura de menos 40 graus W, corresponde à temperatura de 0 graus Celsius. Lembrando que a temperatura da escala Celsius está sendo expressa nesse eixo horizontal, e esse ponto não faz parte do eixo horizontal. Então eu tenho que fazer uma projeção até encontrar o eixo horizontal onde os valores de temperatura estão colocados. E essa temperatura é de 0 grau. Vou colocar 0 grau aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que para a escala W. Este ponto mais alto corresponde à temperatura de 20 graus W, ao passo que esse ponto mais baixo corresponde à temperatura de menos 40 graus W. E aqui, se você observar esta expressão, eu já consigo determinar metade do problema que pediu, porque ele quer qual é a temperatura na escala W correspondente à temperatura de fusão do gelo. Ora, a temperatura de fusão do gelo é de 0 graus Celsius. E aqui, a temperatura de 0 graus Celsius corresponde a menos 40 graus d'água. Então, o que eu posso fazer? Escrever assim, que a temperatura de fusão do gelo na escala W é de menos 40 graus d'água. Esta informação eu retirei da reescrita do gráfico. Olhando aqui, o ponto mais baixo do gráfico, projetado sobre essa reta, que é de 0 graus Celsius, não por coincidência a temperatura de fusão do gelo, corresponde a menos 40 graus d'água. Então, isso eu já matei
metade do problema, só que agora eu tenho que correr atrás da temperatura de ebulição. E aí eu não consigo ver isso aqui no gráfico, porque a temperatura de ebulição da água é de 100 graus. E nesse ponto mais alto, eu não tenho 100 graus, eu tenho só 40. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que achar uma equação que me permita converter graus Celsius para graus W. Como que tu vai fazer isso, Rodrigo? Fazendo da mesma forma que eu fiz naquela redução da equação que converte Celsius para Fahrenheit. Eu vou pegar um ponto qualquer nesta reta graduada em Celsius. Esse ponto corresponde a uma temperatura desconhecida, mas que corresponde a uma temperatura igualmente desconhecida na escala W. Esse ponto corresponde a uma temperatura na escala Celsius, eu chamo de TC. E este ponto correspondente, onde nós temos uma temperatura equivalente na escala W, eu estou aqui chamando de TW. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, estabelecer uma relação de proporção. E eu vou fazer assim: o pedaço inteiro da reta graduada em Celsius é proporcional ao pedaço inteiro da reta graduada em W. O pedaço de baixo da Celsius é proporcional ao pedaço de baixo da reta graduada em graus W. Então vamos lá, o pedaço inteiro da reta graduada em Celsius. Inteiro, 40, que é o número de cima, menos 0, que é o número de baixo, é proporcional ao pedaço inteiro da reta graduada em W, que é o número de cima, menos o número de baixo. Isso vai ser igual. O pedaço de baixo da reta graduada em Celsius é expresso sempre pelo número de cima, menos o número de baixo. E o pedaço correspondente na escala W é o número de cima, menos o número de baixo. Pois bem, aqui eu vou fazer o seguinte: como o objetivo é calcular na escala W agora a temperatura de ebulição da água, nós sabemos que a temperatura de ebulição da água na escala Celsius é de 100 graus. O que eu vou fazer? Eu vou pegar este TC aqui, e no lugar dele eu vou colocar a temperatura em graus Celsius, onde a água entra em ebulição, que é de 100 graus. E aí, reescrevendo essa situação, eu vou ficar assim: 40 menos 0 é 40, 20 menos ou menos 40 mais 40. Isso vai ser igual a TC, que é 100, menos este zero vai dar 100, sobre o TW, que eu quero, menos o menos 40 vai dar mais 40. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou escrever aqui o 40 sobre o 60 vai ser igual a 100 dividido pelo TW mais o 40. Este zero com este zero eu posso simplificar. 4 e 6 são divisíveis por 2, vou dividi-los então. 4 por 2, 2, 6 por 2, 3. E eu já vou, pela mais absoluta falta de espaço aqui, vou fazer a multiplicação cruzada já. Aí a gente vai ter o 2 vezes este termo todo, vai ficar 2TW mais 80. Isso vai ser igual ao 3 vezes o 100, que vai dar 300. O 80, que está positivo, passa para o outro lado da equação negativa, está somando, passa diminuindo, e o 300 diminuído do 80 vai dar 220. Consequentemente, o TW vai ser igual a 110 graus W. Aqui está. Esta é a temperatura de ebulição na escala W, que corresponde aos nossos 100 graus Celsius. Estamos entendidos, pessoal? Pois bem, eu acredito, portanto, que eu posso dar por encerrado essa parte de equação de conversão de escalas termométricas, e na videoaula a seguir a gente vai começar a falar um pouquinho sobre dilatação térmica. Beleza? Um abraço.